Bom dia a todos. Quero agradecer a participação do pessoal no nosso seminário, que hoje é um pouco diferente. E, Carlos, obrigada pela apresentação. Hoje vou começar o nosso seminário apresentando a nossa empresa. A empresa Decagon Device foi fundada pelo Dr. Galen Campbell em 1983. Ele é um professor da Washington State University, especialista em física de solo. E ele estudava, ele ainda continua na pesquisa, principalmente de água no solo, água na planta. Então, nós somos especialistas em medidas de água. Inclusive, uma sonda desenvolvida pela Decagon foi para Marte para pesquisar água, então, interplanetária. A Decagon Devices comprou uma empresa alemã chamada UMS, que também fabricava equipamentos para medidas de água, principalmente na parte agrária de agricultura. Essas duas empresas juntas formaram, então, a Meter Group, ou Meter Group, que nós estamos hoje atuando. Nós somos um escritório subsidiário no Brasil, existe mais de 62 representações da empresa pelo mundo. Como nós somos especialistas em água, nós temos o meu colega Fábio Sakaguchi, que é o especialista em águas ou em equipamentos para medir água no setor que nós chamamos agrário. Por exemplo, esse Fitus 31 é um equipamento, é uma folhinha que mede a umidade relativa do ambiente ali, de uma árvore, de uma planta. O porômetro, que mede a evaporação, a condutância estomática das plantas. É um equipamento bem interessante, eu gosto bastante desse porômetro. Medidas de água no solo, tanto umidade do solo como o potencial matricial, o potencial hídrico de água no solo, e também na atmosfera com umas estações meteorológicas. Então, o Fábio está até aqui com máscara, que é para passar o recado para todos continuarem se cuidando. Bem, começando o nosso seminário, então, hoje nós vamos falar de atividade de água em produtos não convencionais. O que nós temos sempre é medida de atividade de água em alimentos, muito conhecida e muito estudado, atividade de água em produtos farmacêuticos, cosméticos, sempre neste mundo. Mas a atividade de água pode ser medida em outros produtos, que não são tão conhecidos, mas que existem pesquisas e são utilizadas também. Vocês já pararam para pensar assim, por que as roupas secam? Ah, é porque tem sol, porque tem calor? Mais ou menos. Tá? Por que tem dia que a roupa seca, que fica seca, até meio esturricada, e aquela toalha deixada estendida no banheiro não seca tanto assim? Por que tem dia que o seu cabelo está assim, com muito frizz, e tem um dia que ele está mais comportadinho, mais abaixadinho? É a atividade de água ou a umidade relativa do ambiente que faz essa diferença. Então, a atividade de água ou umidade relativa do ambiente está presente em todos os lugares, em todos os materiais. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso. Só para conceituar, nós temos muitos seminários definindo o que é atividade de água, então aqui eu só vou passar o conceito. Atividade de água é a medida do estado de energia da água em um sistema. Atividade de água não é umidade, não é água livre, é a energia da água em um sistema. Ou seja, é a capacidade que ela tem
de ir de um lugar que ela está em maior concentração para o de menor concentração. É a fugacidade que a água tem. Essa equação da termodinâmica, também bastante discutida em seminários anteriores que vocês encontram no nosso canal do YouTube. Eu coloquei esse slide aqui porque gostaria de deixar bem frisado que a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio em porcentagem dividido por 100. Por exemplo, esses dias está muito seco, a umidade relativa do ar está baixa, 30%. Significa que o material, tudo, seus alimentos, o solo, a sua roupa, elas vão tender a entrar em equilíbrio para uma atividade de água de 0,3, porque a umidade relativa do ar, ou umidade relativa de equilíbrio, está em 30%. O ideal para a nossa saúde, para a nossa respiração, é uma umidade relativa de equilíbrio em torno de 60%, 65%, 70%. Quando a umidade relativa está nesses valores mais altos, por exemplo, 70% de umidade relativa de equilíbrio, os nossos produtos, os nossos materiais vão entrar em equilíbrio a 0,7 de atividade de água, ou vão tender a entrar em equilíbrio a 0,7 de atividade de água, ok? Então, deixar bem frisado este conceito, porque a gente vai falar muito de umidade relativa de equilíbrio na apresentação de hoje. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é de sabão em pó, ou seja, detergente em pó. Sabe o detergente em pó, o sabão em pó que fica ali dentro da caixa e acaba empedrando? E por que que ele empedra? É um problema? É um problema. Existem vários estudos, eu me baseei neste estudo que está aqui, e o material foi produzido pela Unilever. Tem até no final dessa apresentação um agradecimento para a Unilever que fabricou o produto. Então, eles fizeram um detergente em pó por pulverização e um outro detergente em pó por spray dryer. Tá? Aqui denominados de SD, o que foi feito por pulverização, e DN, o que foi feito por spray dryer, e utilizaram um Persil como o controle. Feito as amostras, eu estou fazendo a apresentação bem resumida. Quem precisar dessa apresentação pode procurar esse artigo, porque está bem detalhado. Quantos por cento foi feito a solução para fazer atomização, qual foi o diâmetro do atomizador para poder pulverizar ou para fazer o spray dryer, a temperatura, está tudo lá bem detalhado, tá? Só estou colocando aqui alguns pontos. Então, foram feitas as duas amostras, foi feito a isoterma dessas amostras e também um teste de compactação. Aqui tem a imagem, eles colocam a amostra dentro de um cilindro e aplicam uma força. E o que aconteceu com essas amostras? A amostra que foi feita por pulverização, ela tinha um tamanho de partícula menor e mais irregular. Portanto, com menos força, ela já compactava. E a que foi feita por spray dryer, não, você precisava de uma força maior para compactar. A isoterma foi feita em dessecadores, então ela tem poucos pontos. Seria muito interessante se pudessem traçar a isoterma destes produtos num equipamento com muito mais pontos, porque aqui nós temos que até mais ou menos 0,5 de atividade de água ou 50% de umidade relativa, eles se comportam muito parecido. Mas a partir deste valor, o comportamento já começa a ser diferente.
aí eu tenho uma maior tendência à compactação do que foi pulverizado do que o que foi feito por spray dryer. Okay? Então, provavelmente é que aqui tem muito poucos pontos, a atividade de água crítica deste produto é em 0,5 ou o que foi feito por spray dryer em 0,7 ou 0,6. Aí, a partir desses valores, começa a empedrar. Um outro exemplo que nós temos aqui é de penteabilidade. Vocês estão vendo um vídeo, esse vídeo foi baixado do site da Extra Lab, que tem este equipamento que penteia o cabelo. Tá? O estudo é feito com diversos tipos de cabelo, eles têm cabelo que eles chamam padrão, padrão de cabelo liso, padrão de cabelo cacheado, padrão de cabelo oriental. Então, tem vários tipos de padrão de cabelo e eles verificam qual é a força que é aplicada para poder pentear este cabelo. E fazem alguns tratamentos nos cabelos e verificam qual é a penteabilidade. O cabelo é um polímero, é uma proteína. Queratina é uma proteína e tende a entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Ou seja, a atividade de água do seu cabelo modifica conforme a umidade relativa do ambiente. Se o ambiente está com uma umidade relativa maior, o seu cabelo vai ficar com uma atividade de água mais alta e vai dar mais frizz. Se a umidade relativa do ar está mais baixa, a atividade de água do seu cabelo vai ficar mais baixa e vai ficar com menos frizz. Acontece que o que nós queremos é um cabelo hidratado, porque eu não quero que o meu cabelo fique ressecado, mas eu não quero que ele fique com tanta hidratação ou tão úmido que me dê frizz. Então, é um ponto de equilíbrio que precisa ser encontrado. Hoje em dia existem tanta tecnologia que tem até shampoos para repelir fumaça de cigarro ou poluição. Aí trabalham com cargas positiva e negativa no shampoo para se evitar as fumaças e tudo mais. Aqui nós vamos falar de atividade de água e umidade. Então, foi feito um trabalho. Este trabalho uma das pesquisadoras até da Universidade de Rondônia, mas esse trabalho foi feito na Espanha. Tem aqui a referência bibliográfica. Trabalharam com um cabelo não tratado, um cabelo descolorido e um cabelo que foi feito a permanente, para você encaracolar o cabelo. E traçada a isoterma, a atividade de água por umidade deste cabelo. E aí, o que foi observado nessa isoterma? Que o cabelo que foi feito permanente, eu deixei destacado aqui, ele absorve muito mais água. Ele fica com a sua estrutura mais porosa e atrai muito mais a água. Então, se vocês verificarem, para uma mesma umidade relativa, para uma mesma atividade de água, o cabelo com a permanente absorve muito mais água do que o que foi descolorido e o cabelo que não teve um tratamento. A descoloração, ela retira, através de oxidação, ela faz uma reação com as melaninas e outros componentes de cor do seu cabelo, oxidando e tirando a cor. Já a permanente, ela quebra as ligações de disulfeto que tem o seu cabelo, as cisteínas, né, os aminoácidos de cisteína,
que tem a ponte de sulfeto, elas quebram. Quando você enrola o cabelo, você refaz essas pontes, só que agora cruzada para poder enrolar, e você coloca um agente redutor para voltar a ligação. Então, é um tratamento um pouco mais agressivo do que a descoloração, que é uma oxidação só do cabelo. Por isso que a permanente faz com que o seu cabelo tenha uma maior porosidade, você judia mais e ele passa a absorver muito mais água. Aqui, como eles fizeram uma isoterma estática, dá para ver que aqui é a adsorção e a desorção da isoterma, né? Por exemplo, no final, em 0,95 de atividade de água, ou um ambiente com bastante umidade, olha, esse achurado aqui é o cabelo com permanente. Dá para ver que absorve muito mais água do que o cabelo sem tratamento ou o cabelo descolorido. Então, vamos lembrar que cabelo é um polímero e é até utilizado para se fazer higrômetros, para medir umidade relativa do ambiente. Muito bom, então, para você saber se o ambiente está com a umidade relativa alta ou não, ou para saber se a atividade de água está alta ou não. Então, o cabelo é um excelente sensor de atividade de água. E cabelo com tratamentos acabam ficando com uma maior absorção de água, uma atividade de água maior. Então, seguindo a nossa apresentação com outros materiais, materiais não convencionais, aqui nós temos uma plantação de tabaco. A plantação de tabaco é colhida a folha desse tabaco e seca para se fazer tanto charuto quanto cigarros. Acontece que as folhas do tabaco geralmente são colhidas numa época bastante chuvosa. E elas são colocadas para secagem ao natural, só para perder água para o ambiente, ou com um ar forçado, uma ventilação. Se a época de colheita é chuvosa, a umidade relativa do ar vai ficar alta. Portanto, a velocidade de perda de água é muito baixa. É a roupa do varal secando num dia chuvoso. Demora para secar porque a umidade relativa do ar está alta. É isso que acaba acontecendo muitas vezes com a secagem da folha de tabaco. Então, as próximas apresentações são desses três artigos que eu retirei. Inclusive, elas são todas da Associação de Produtores de Tabaco. Essa apresentação do Fischer, então, ele foi medindo a temperatura, a atividade de água e a contaminação por aspergilos durante todo o tempo de secagem do material. Então, tinham 3 ambientes em que, durante o tempo de secagem, a temperatura variou, neste caso, de 25 a 40 graus Celsius, de 15 a 42 graus Celsius e de 25 a 35 graus Celsius. Ele estudou principalmente Aspergillus amstellodame e os Aspergillus niger, que são os mais frequentes. Neste trabalho tem a citação de outros fungos também. Eu peguei esses 2, ok? Aqui fica bastante evidente que, apesar da variação da temperatura, e a temperatura é importante para a secagem, a atividade de água é o principal fator para o desenvolvimento dos fungos. Nós podemos ver que em atividades de água mais alta, demora
menos dia para o aspergilo se germinar, começar a se desenvolver. E ele cresce numa velocidade muito maior do que numa atividade de água mais baixa. Abaixo de 0,71, demorou mais do que 32 dias para começar a germinar e a velocidade de desenvolvimento bastante baixa. O aspergilo niger aqui demorou mais do que 95 dias para começar a germinar. Então, a atividade de água baixa é muito importante para evitar o desenvolvimento microbiano. Okay? É uma constatação do que o pessoal de alimentos já sabe, o pessoal de medicamentos sabe há bastante tempo. Este é um artigo sobre atividade de água de cigarro. Nossa, eu aprendi muita coisa sobre cigarro, talvez por não ser fumante, não sabia de muita coisa, inclusive que existe uma máquina que fuma o cigarro produzido para você ter um controle de quanto de tragada, de aspiração você faz, o volume de fumaça que você inala. Existe um estudo e muita tecnologia empregada no cigarro que eu não tinha nem ideia. Mas então esse estudo foi feito foi fabricado um lote de cigarro e esses cigarros foram divididos em 3 grupos, colocados em dessecadores com solução salinas para simular diferentes umidades relativas. Então, eles chamaram de cigarro seco, o cigarro que foi deixado num ambiente com 30% de umidade relativa, entrando em equilíbrio a 0,30 de atividade de água. O cigarro regular, que ficou com 61% de umidade relativa ou 0,61 de atividade de água, e o cigarro úmido, com 75, 74,8 de umidade relativa, 0,75 de atividade de água. E a umidade variou de 6, 14 e 20%. Esses cigarros, então, foram colocados nessa máquina que fuma o cigarro e verificado o quanto disponibiliza de alcatrão, nicotina e eles chamam de TPM, é o total de material particulado. Aí o resultado foi que o cigarro, que era mais seco, com atividade de água de 0,3, ele dispunha mais as matérias secas, o alcatrão e a nicotina, ou seja, você fuma mais os componentes do cigarro do que o cigarro com alta atividade de água, que você tem uma menor disponibilidade dos componentes. Okay? E aí mede-se a atividade de água desses cigarros para manter num ideal para disponibilizar os seus componentes. Uma vez que você abre o seu maço de cigarro, o cigarro vai tender a entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se o dia está com uma umidade relativa baixa, o seu cigarro vai ficar com uma atividade de água baixa. Se o dia estiver com a umidade relativa alta, vai tender a entrar em equilíbrio numa atividade de água mais alta. Eu só coloquei aqui um print da metodologia que eles utilizam para determinar a atividade de água dos tabacos, a Associação Coresta, a Associação dos Produtores de Tabacos, tabagista acho que é quem fuma, né? Mas são os produtores de tabaco, os produtores de tabaco, os plantadores de tabaco
que medem a atividade de água para entregar as folhas, e depois os fabricantes de tabaco, que medem também a atividade de água do tabaco ou do cigarro pronto. Okay? E eles utilizam, é recomendado a utilização do equipamento que tem o sensor por diodo a laser, tá? Que é o TDL, para medir a atividade de água desses produtos. Mudando completamente, agora é a medida de atividade de água no banco de tecidos humanos. Tanto tecido epitelial quanto tecido ósseos são feitos bancos desses tecidos em que você guarda para poder utilizar em grandes queimaduras ou quando se tem algum problema. Antes de entrar no assunto em si do banco de dados, eu queria lembrar vocês de alguns aspectos da atividade de água. Este é um mapa do Dr. Labuza sobre atividade de água por umidade. Então, quero destacar aqui o 0,3 de atividade de água. 0,3 de atividade de água é um valor interessante quando o seu produto pode ficar numa atividade de água tão baixa assim, porque a oxidação lipídica, que é esta linha aqui, a churadinha, em que você tem uma mais baixa oxidação lipídica. As reações enzimáticas também são baixas em 0,3. Se eu não quero uma atuação das enzimas, eu mantenho o meu produto em baixa atividade de água. Nessa baixa atividade de água, eu também não tenho desenvolvimento microbiano. A reação de Maillard também não ocorre. Eu não vou ter formação de hidróxido furfural ou moléculas nocivas. Então, é um valor bem interessante você ter esse valor de 0,3 de atividade de água. Então, voltando ao banco de tecidos. É preciso desidratar o seu tecido para poder conservar. Então, o método utilizado é que eles colocam esse tecido numa solução de glicerol a 85%. Presumia-se que o glicerol desidratava a pele por osmose. O glicerol está lá presente, a água saía da célula, tá? E acabava se desidratando. Nessa pesquisa que foi feita, o que foi constatado foi que o glicerol, na verdade, ele entra dentro da pele da sua célula e sequestra a água. Daí eles pensaram, nossa, se o glicerol entra dentro da célula, é preciso que a célula tenha uma quantidade de água para ser retirada do glicerol. E fizeram um estudo utilizando o medidor de atividade de água, o POL-kit, para medir a atividade de água dessas peles, dos tecidos. E estes tecidos, eles eram submersos em uma solução de glicerol a 50% ou 85% de propileno glicol. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o processo fazia com que aquele tecido tivesse atividade de água de 0,3. Eu coloquei esse termo aqui, olha, eu não sei se existe, foi uma tradução do artigo em inglês. Então, no final do processo, com a glicose ou com o propileno glicol, a atividade de água do tecido era de 0,3. Isso é muito interessante, porque 0,3 é o que eu falei no slide anterior. Evita a oxidação lipídica, inibe a ação das enzimas. Não quero que ocorra nenhuma uma ação enzimática para não deteriorar o meu tecido.
diminui a velocidade de todas as outras taxas de reações químicas, bioquímicas, e também é um valor seguro microbiologicamente. Então, hoje se mede a atividade de água dos tecidos que vão ficar armazenados para quando precisarem ser utilizados. Relembrando que aqui os micro-organismos têm um limite de atividade de água para se proliferarem, para se desenvolverem. Queria deixar destacado aqui as bactérias, porque o próximo slide eu vou falar sobre o desenvolvimento das bactérias. As bactérias, a grande maioria, inclusive as gram-positivas, tem um limite de 0,9 de atividade de água. Aqui, 0,86 das gram-positivas são por causa de algumas exceções, como estafilococos, víbrios, que são bactérias halofílicas. Mas a grande maioria das bactérias não consegue se proliferar em atividade de água abaixo de 0,9. Então, 0,9 é o limite da maioria das bactérias, ok? Este estudo foi feito com fezes humanas. Eu tentei, esse slide está disponível desta forma, ele até diz assim, ó, se você quiser fazer download, você pode fazer, só que eu não consigo mexer em nada. Eu queria aumentar estes 2 slides, mas não consigo mexer, mas eu espero que vocês consigam enxergar. Então, foi feito um estudo com 62 amostras de fezes. Foi medido a umidade e a atividade de água dessas 62 amostras, numa temperatura de 37 graus Celsius, que é a temperatura do corpo humano. Este estudo começou porque o pesquisador achou interessante ou estranho que ele só media a umidade, e a umidade das fezes variavam muito, de 55% a 80% de umidade. Com essa variação tão grande, ele começou a questionar várias coisas, inclusive como a flora do intestino se mantém com uma variação tão grande de umidade. Tá? Este estudo, olha, também é bastante complexo. Quem quiser pode baixar ele e analisar, quem for da área médica principalmente, porque daí ele discute intestino delgado, intestino grosso, formação, absorção, microvelocidade, bactérias, presenças diferentes tipos de bactérias, mas eu peguei só este pedaço que fala sobre atividade de água. Mas então, voltando, como pode uma diferença de umidade tão grande sobreviverem as mesmas bactérias intestinais sempre? Será que quando está com uma umidade muito baixa, como as bactérias vão sobreviver e fazer a digestão e conseguir formar o bolo fecal? Foi aí, então, que ele resolveu medir a atividade de água. Aí vocês podem ver que o valor da atividade de água, esse gráfico, olha, vai de 0,975 a 1. É uma variação muito pequena. Então, a atividade de água das fezes variou de 0,98 a 0,99, mais ou menos. É uma variação muito pequena para uma variação de umidade muito grande. Ou seja, as bactérias ou a atividade de água das fezes sempre tem que estar num valor mais alto, em torno de 0,98, porque senão você entra em colapso, ok? Qualquer célula nossa, inclusive as fezes, tem que estar numa atividade de água muito alta, senão você entra em colapso, você morre por falta de água. Tá? Então, também um estudo de atividade de água bastante diferente.
Seguindo aqui, atividade de água em celulose, em papéis, por exemplo. Hoje em dia ninguém mais tira xerox ou fotocópia, mas as máquinas copiadoras tinham até um compartimento com uma lâmpada para secarem o papel. O papel é uma celulose que entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se a umidade relativa do ar está alta, a atividade de água do papel vai ficar alta e na hora de você fazer a impressão, o papel pode acabar enrolando. Então, a atividade de água é muito importante. Hoje não para fotocópias, mas para quem faz impressão gráfica. Porque a atividade de água vai influenciar, então, se o seu papel vai enrolar ou não. Se a atividade de água está muito alta, ela aumenta a estática e aí pode ter atolamento do papel ou mesmo influenciar na dispersão da tinta que você vai imprimir. Atividade de água alta e aí você tem uma dispersão. Seguindo aqui, eu tenho os cotonetes. Você já pensou que se você enrolar um algodão numa haste, o que vai acontecer? O algodão é uma celulose. Vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Certo? Então, estes cotonetes não são simplesmente algodões ou algodão enrolado em uma haste. Ele tem um tratamento para evitar que entre em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Senão ele vai entumecer quando a umidade relativa do ar está alta e vai perder a água quando ela estiver baixa. Então precisa ter um agente que repila a água, não deixe entrar em equilíbrio. Os airbags. O airbag ele funciona através de uma explosão de uma substância química. Então eu tenho lá no meu airbag uma substância química que pode ser, por exemplo, o nitrato de amônio, aquele que causou a explosão lá em Beirute, esses tempos atrás, no Líbano, dentro de um compartimento que no momento do choque dá uma ignição, ele sofre uma explosão, uma microexplosão, uma quantidade pequena, mas com uma grande liberação de gases que inflam o airbag. Acontece que essas substâncias, como por exemplo o nitrato de amônio, se ficar muito tempo ali naquele compartimento e a umidade relativa do ar for alta, e a temperatura do carro muito alta que você deixou no sol. Tudo isso vai fazendo com que aquela substância absorva a umidade relativa do ambiente e aumente a sua atividade de água. E se aumentar muito a atividade de água, esse seu material pode começar a aglomerar e formar o cake. Esse cake com a temperatura pode causar a explosão e o seu airbag explodir, abrir do nada, sem ter sofrido um impacto. Tá? Então, é importante que este compartimento que guarda essas substâncias químicas sejam muito bem vedadas, mas não pode ser tão bem vedada que no momento do impacto não abra e não infle. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Que mantenha a umidade relativa do ambiente afastada para que não aumente a atividade de água e exploda e o airbag perca a sua função. Okay? Então, a atividade de água também é importante no airbag do seu carro. E, por último, vou apresentar a atividade de água em cannabis. Nos Estados Unidos está sendo bastante utilizado
e produzido para fins medicinais, e no Brasil começou a ser produzido não, mas também a parte de medicamento poder ser utilizada. Quando você está produzindo e fazendo a secagem das folhas e das flores, principalmente, é importante você saber o ponto exato em que você seca as folhas da cannabis. Porque se você fizer uma secagem excessiva, você danifica os tricomas e afeta a sua produção. Se a sua secagem não for suficiente, for uma secagem insuficiente, você viola os regulamentos e aumenta as chances de contaminação por fungos. E aí coloca em risco o seu paciente que vai utilizar como medicamento. Então, foi traçada a nossa matriz lá nos Estados Unidos, fez um grande estudo junto com a Iowa, essa que consta a referência bibliográfica aqui, fez um estudo grande e traçou esta isoterma dissorção dos produtos de cannabis. Eu vou mostrar aqui, esta isoterma é da cannabis, mas o que eu vou falar serve para todos os produtos. Todos os produtos. É importante você saber a isoterma do seu produto. Por quê? Por exemplo, neste caso aqui, o que nós temos? Nesta isoterma da cannabis. Olha, o ideal é que ela tenha de 0,55 a 0,65 de atividade de água. Isso já está até regulamentada numa ASTM de 8197. Neste valor de atividade de água, eu tenho qualidade do meu produto, segurança, um bom rendimento e uma boa receita. Se a atividade de água do meu produto estiver abaixo destes valores, eu tenho uma perda da qualidade. Se ela estiver acima de 0,65, eu vou ter uma perda de segurança, porque esse meu produto pode começar a mofar, ter um desenvolvimento de fungos. Seja, se eu tenho uma atividade de água muito baixa, eu também vou ter uma perda no rendimento, na receita, no lucro deste meu produto. Então, foi traçada esta isoterma dissorção, foi determinada que a atividade de água ideal para cannabis é de 0,55 a 0,65, onde o princípio ativo está de boa qualidade, eu tenho uma segurança microbiológica e tenho rendimento e receita. Okay? Então, você traçando a isoterma do seu produto, você vai ter uma visão dessas do seu produto, não só aqui no caso da cannabis. Coloquei para vocês aqui as normativas que eu pesquisei e me baseei, principalmente essa parte de cannabis, mas também de todo esse seminário, a STMD 8192 e a 8197, especificamente da cannabis, a USP, que é a farmacopeia americana, tem um método 1112 sobre o desenvolvimento microbiano e a atividade de água, a OAC 978.18 sobre produtos enlatados, os compêndios de microbiologia, as ISOs para determinação de atividade de água, aqui ficou repetido, e também um compêndio do laboratório do Canadá, utilizando o analisador de atividade de água. E aqui são os nossos instrumentos para determinar a atividade de água e para realizar as curvas de isoterma dissorção.
Gostaria de receber os comentários de vocês, se este seminário que foi diferente foi útil, e também sugestões de temas para os próximos seminários. Ficamos abertos a perguntas ou dúvidas que surgirem e ficam os nossos contatos e desde já o nosso agradecimento pela participação de vocês.